Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ela é gaúcha, churrasqueira, apresentadora de TV e já ensinou mais de 2.000 mulheres a arte da gastronomia da brasa. Ela é a Pagu do churrasco brasileiro, Clarice Schwartzman. Muito bem-vinda ao É Fogo, Clarice. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. É uma honra, uma alegria estar aqui com você. E adorei a Pagu. Muito engraçado. Obrigada. Legal, imagina. Clarice, para quem não te conhece, como você se apresenta? Eu sou Clarice, churrasqueira, né? Sou publicitária, sou empresária e atualmente sou apresentadora de um programa de TV, mas eu acho que eu sou mutante, isso que eu sou. Eu adoro desafios, adoro novidades e ao longo da minha vida fui... todas as coisas que caíram no meu colo, assim, ou que o universo me presenteou, eu sempre abracei com maior satisfação, para sempre aprender mais. Legal. Ser mutante é legal também, né? É. E qual que é a tua relação com gastronomia, além de ser gaúcha? A minha relação com gastronomia é um pouco que a gente estava conversando antes de começar essa conversa, né, gravada. Eu venho de uma família de imigrantes judeus, né, do interior, que saíram da Rússia fugidos numa época de perseguição e foram para o interior do Rio Grande do Sul, uma colônia de imigrantes chamada Quatro Irmãos, né? E meus pais, principalmente meu pai, cresceu no campo muito tempo. Então tudo era feito de uma forma muito usando ingredientes frescos, ingredientes naturais, indo buscar né, nas lavouras, nas hortas, né? Porque meu pai não tinha. Depois ele se mudou para Passo Fundo, meu pai não tinha um sítio. E então a gente frequentava os sítios, né, as granjas dos amigos dele. E era muito legal, assim, porque a gente passeava, né, numa cidade interior, onde não tinha muito o que fazer, obviamente. A gente saía de carro para dar volta na cidade, a gente levava de uma entrada até a outra mais ou menos uns 20 minutos. Só que nesse percurso a gente passava por vários sítios, várias granjas, e a gente ia colhendo a alface, o tomate, o pepino, a cebola, o ovo, ia buscando as coisas. E meu pai gostava da gente ir na fonte. Ele chegava em casa, né, e era aquele preparo das coisas. Então, era tudo feito, né, na panela, no forno a lenha, no fogão a lenha ou na churrasqueira. Então, e ele tinha um prazer enorme de servir na boca, inclusive. A gente ganhava na boca as coisas do prazer que ele tinha de servir pra gente. E ele sempre dizia, né, eu vou te dar o coração da melancia. Então, a gente se acostumou a crescer com o alimento, né, sendo o coração da melancia, ou seja, a parte mais doce. Mas a minha ligação com gastronomia ela é muito através do churrasco, porque foi a gastronomia que eu mais me liguei desde pequena, ficando em volta, né, da churrasqueira com meu pai. No Rio Grande do Sul é um conhecimento que se passa de pai para filho, acho que em muitos lugares no mundo, né, esse conhecimento onde existe né, é um reduto masculino, mas eu sempre me interessei, sempre tive em volta. Então o churrasco, a forma de cozinhar na churrasqueira ou com fogo primitivo sempre foi o meu foco. Então eu saí de Passo Fundo, eu fiz intercâmbio, eu morei em várias cidades do Brasil, morei fora também e sempre me acompanhou durante toda a minha vida a gastronomia do fogo primitivo. Legal, você falou esse lance de passar de pai para filho. Você tem irmãos, homens? Não, nós somos quatro irmãs, 4 mulheres, e eu sou mais velha. Então eu tenho 3 irmãs menores. Não, meu pai não teve filhos. E aí, o que vocês comiam de churrasco, assim? Era uma coisa mais tradicional, gaúcha? Era mais rural? Era uma coisa geral? O que tinha de mais característico nesse churrasco de vocês, familiar? Eu acho que uma carne bem tradicional do Sul, que sempre tinha, né, era a costela. A costela sempre fez parte do churrasco. Mas meu pai fazia assim, ele fazia o pão de alho em casa. Então ele preparava o molho do pão, ele tinha aquele prazer de amassar o alho, ele colocava, na época não se usava azeite, ele colocava um óleo especial. Aí ele esfregava o alho no pão para o gosto ter
né, na casquinha do pão. Então, são pequenos detalhes que ele fazia. E também uma outra coisa que ele fazia, que a gente aprendeu a comer, que era fígado de galinha assado, né, na churrasqueira com um molho especial de alho também, que ele ia regando o tempo inteiro para ficar com aquele sabor especial. Então, são pequenas iguarias que eram feitas e que traz essa lembrança, né, muito bacana. Mas a costela, com certeza, era uma carne, e o vazio, né, no Rio Grande do Sul tem vazio, que é um corte bacana, assim, que todo mundo gosta. Mas uma coisa interessante é que o sistema de cortes ele foi evoluindo com o tempo. Na época, a costela vinha junto com contrafilé, a gente tinha outros tipos de corte, né? Depois se estabeleceu o padrão, ele foi, né, tanto a pecuária quanto o sistema de cortes, ele foi trazendo outros formatos inspirados, no modelo americano, europeu, até uruguai. E o Brasil hoje tem um sistema de cortes, mas na época a gente não a gente, sei lá, comia, a alcatra vinha junto com outros pedaços, né? Picanha era uma coisa rara assim que a gente comia, mas a costela sempre presente. E como você vê o estilo do churrasco gaúcho hoje? Ele, enfim, o gaúcho é muito tradicionalista, mas você acha que ainda é muito tradicional ou tá mais alinhado com algumas outras coisas de outras partes do Brasil, ou ainda tem muitas particularidades? Como que você vê? Eu vejo assim, né, Rodrigo? A gente tem, né, o gaúcho, ele tem o mito do gaúcho churrasqueiro, né? O churrasco realmente ele tem uma cultura muito forte no Rio Grande do Sul, pelas imigrações, pela fronteira ali, né? Pela história dos jesuítas que trouxeram o gado. Então o campo gaúcho, né? O estanceiro, ele tem uma história muito muito forte com o churrasco. E eu não sei se você sabe, mas há 2 anos atrás eu fiz um livro sobre a jornada do gaúcho ao redor do fogo. Se chama Os Gaúchos e o Churrasco, uma jornada ao redor do fogo. Por que eu fiz esse livro? Não foi eu que escrevi, mas eu idealizei ele, fiz a curadoria, porque eu comecei, né, essa história do churrasco começou eu ensinando as mulheres há quase 6 anos atrás, quando não estava todo esse boom do churrasco, e eu comecei a viajar pelo Brasil e via que quando eu chegava no Rio Grande do Sul, o que se falava era ou o churrasco gaúcho é no espeto ou não é churrasco, né? Isso é uma baita mentira, e é uma forma, eu acho, pobre de colocar, de muitos gaúchos, porque existem diversas formas de fazer churrasco. Então eu quis provar, e aí eu viajando, só para completar, e vendo que as pessoas estavam fazendo fogo de chão, fazendo cordeiro aberto, fazendo a costela, de um jeito, né? Enfim, toda essa cultura gaúcha sendo feita pelo que não é, entre aspas, gaúcha, né? A gente está falando de um lugar no mundo, né? Num lugar do mundo onde existe um compartilhamento de fronteira, Rio Grande do Sul, né? Uruguai e Argentina, onde a cultura da carne, né? Da pecuária, ela é muito forte, e a carne é parte da cultura alimentar, né? E mais, a forma de fazer, ela é muito rústica. No Rio Grande do Sul, por exemplo, todo mundo tem um apartamento, né, ou a sua casa com uma churrasqueira tradicional. Não, tu vai comprar um apartamento e tem churrasqueira? Não tem, então sinto muito, mas não vou adquirir esse imóvel. Então é de praxe. Mas o livro ele buscou, e aí respondendo, comprovar que existem várias formas de fazer. Então eu percorri todo o Rio Grande do Sul para mostrar que, sim, o gaúcho faz com espeto, faz, mas é na parte central do Rio Grande do Sul e na cidade. Porém, se você vai lá para a fronteira, pegando toda a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e com a Argentina, esquece espeto, é parrilla mesmo, e é trempe no chão. Até os cortes são diferentes, tem mais miúdos, tem mais ovinos, entendeu? Do que bovinos, muitas vezes. São aqueles cortes também uruguaios e argentinos, que são né, o contrafilé muito forte, né, as tiras, tudo é muito perto do fogo, então tem tipo de cortes que são muito específicos de lá. Se você for para a Serra Gaúcha, tem um outro jeito de assar, né, e os cortes se usa, né, muito mais aves e suínos pela cultura, pela imigração alemã e italiana. Então, e aí fui para o sul, né, porque tem uma cultura portuguesa muito forte, onde começou a cultura
do charque, e aí fui para o litoral, e fui mais para o norte, fui mais lá para a fronteira. E assim, ó, não tem certo e errado. Tem vários jeitos de fazer. Então eu acho que... E o Rio Grande do Sul, ele olha muito para baixo, né? Ele olha para dentro e ele olha para os países ali que a gente compartilha a fronteira, que não é nem... Compartilha, eu diria, uma rua, porque se você for passar, né, de um país para outro, é uma rua que se atravessa, muitas vezes. Então existe esse olhar para dentro e para o sul, para a Argentina e Uruguai. Pegando assim como São Paulo, por exemplo, ou vamos dizer, vou pegar São Paulo, que é uma metrópole, né, que mistura gente de tudo que é lugar. São Paulo olha para o mundo, então ele olha para o Uruguai, para a Argentina, para o Rio Grande do Sul, olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, né, olha para a Antártica, para o Ártico, olha para onde for, o que estão fazendo, o que está acontecendo, e sem preconceito muitas vezes. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul ele tem um jeito particular de fazer, mas que o gaúcho não se conhece, ou não se conhecia. Então, eu acho que esse boom que teve do churrasco, ele permitiu também a entrada de outros cortes, por exemplo. Por exemplo, tem lugares no Rio Grande do Sul, como eu vou citar um lugar, Lagoa Vermelha, que tem um festival chamado Festival Internacional do Churrasco. É uma cidade que vive de churrasco, mas se você for procurar uma churrascaria na cidade, você não vai encontrar. Porque você tem o açougue que faz churrasco, entendeu? Para vender. Ou todas as casas fazem churrasco. Mas eu quero comer um churrasco hoje na rua. É raro de encontrar. Então, cada lugar tem uma cultura, mas é uma cultura muito rica. Então, eu acho que o que tem diferente no Rio Grande do Sul é isso. É um lugar onde a pecuária, qualidade, né? O gado de corte, o churrasco, ele faz parte do dia a dia do gaúcho. Né? Então, assim, vamos assistir um jogo de futebol, churrasco. Vamos final de semana, churrasco. Tem um batizado, churrasco. Né? Aniversário, churrasco. Então, e todo o ritual que isso implica. Legal, muito mais plural do que você imagina, então, o churrasco, entre aspas, gaúcho. Completamente plural. Completamente plural. O tipo de fogo, labareda, com labareda, sem labareda, perto do fogo, perto da brasa, longe da brasa, espetado no chão, na trempe, né? Muito, muito variado. Isso que é legal, porque quando eu comecei a ensinar, né, eu ensinava na churrasqueira, obviamente fogo de chão, mas uma referência dentro de um equipamento que as pessoas têm e podem usar, entendeu? Só que, então, assim, são referências, e o que muda, né, do certo e errado, só para a gente complementar isso. Se não tem certo e errado, o que é? O que é o resultado, é a qualidade do que você vai ter no seu prato, isso que muda tudo. O sabor, o ponto, né, mantendo a suculência, mantendo o sabor daquela técnica que você está usando. Eu tinha preconceito no Rio Grande do Sul, quando eu estava lá, dos pits de defumação, do churrasco americano. Eu acho que muita gente tem lá no Sul. Mas hoje em dia mudou completamente. Eu vou te dizer, eu amo o brisket defumado. E tudo que sai de um pit de defumação, adoro. A minha amiga Paula Labac, até que faz um incrível, eu até falei para ela, nos meus últimos dias, eu queria te pedir uma coisa, a minha última refeição vai ser um brisket defumado, tu lembra disso? Porque é super gostoso, gente. Então, assim, a gente não tem que ter preconceito, né? A gente tem que aprender as técnicas, aprender o que tem, né? E é que tá, né? O Rio Grande do Sul, acho que a nova geração que chegou começou a olhar para isso de uma outra forma e beber de várias referências. E com isso é uma riqueza, porque o que a gente está falando? A gente está falando de uma cultura onde a gente está usando esse fogo primitivo, onde o domínio dele tem um outro olhar, uma outra dinâmica, e é sobre isso, né, na minha opinião. Lindo. E aí você falou do livro, né? Os Gaúchos e o Churrasco, uma jornada ao redor do fogo. Como é que foi escrever esse livro e qual a importância para você de documentar essa relação tão forte do gaúcho com o churrasco? Bom, a minha área, né, eu sou publicitária de formação, trabalhei na área de comunicação, num grupo de comunicação por 20 anos, depois eu fui para a área cultural, e trabalhei mais 20 anos me especializei em captação de recursos para projetos culturais e produção
de projetos culturais, tanto em teatro, música, patrimônio histórico, e, e a cultura, para mim, ela tem um fator fundamental, né? Eu mudei de profissão, né? Eu sou publicitária de formação, né? Terminei faculdade, tudo, mas eu mudei de profissão várias vezes. Inclusive, agora eu estou num momento de transição, né? E não continuo churrasqueira, mas eu incorporei hoje uma atividade de comunicação muito maior, às vezes. Né? Nesse momento de pandemia, que a gente não tem eventos e tudo, né? Uma outra forma de trabalhar, né? Essa forma da comunicação, a gente sempre entrou. Mas o que sempre me acompanhou foi, eu acho que você vai concordar com isso, e quem está nos ouvindo, que a gente pode começar uma profissão e mudar durante a vida, mas sempre tem uma linha, um fio que nos liga do início ao fim de coisas que a gente tem afinidade, que a gente gosta, que dá prazer de fazer, de olhar e que alimenta a nossa alma. E a cultura sempre foi algo que sempre fez parte. Então, quando eu fui para o churrasco, para a gastronomia do fogo, para toda essa cultura, a cultura não deixou de ir junto. Ela sempre esteve presente. Então, o meu olhar ele é um pouco mais 360 graus. Eu olho para a gastronomia, ok, mas eu também olho para a parte antropológica da coisa, a parte cultural da coisa, entendeu? A parte do comportamento. Tem todo um olhar que ele vai além do prato. Pela minha origem, pelo meu olhar curioso da minha formação e do meu interesse. Então, o livro ele foi exatamente com esse objetivo. Eu tenho 2 livros. Um eu não consegui ainda realizar. Na verdade, são 3. Né? Um eu consegui realizar, que é Os Gaúchos e o Churrasco, uma jornada ao redor do fogo, olhando para a cultura do churrasco no Rio Grande do Sul, para comprovar que não existe um jeito só de fazer, existem vários jeitos de fazer. Né? E como cada região do Rio Grande do Sul tem uma cultura própria sobre isso, e como eu falei, em referência exatamente a tipos de cortes, raças, preferências, inclusive acompanhamentos. Você vai para o centro, para a parte vamos dizer, da Serra do Rio Grande do Sul, os acompanhamentos têm uma influência enorme da cultura italiana e alemã. A salada de batata ela é da cultura alemã, por exemplo. Os picles, os fermentados, tem muito da cultura alemã. E a italiana os embutidos, as aves. E tem festivais hoje ainda no interior que vale a pena conhecer, porque são festivais que eles resgatam e mantêm ainda tradições antigas de assar. Não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa chamada Menarosto ou Girarosto, que acontece perto de Flores da Cunha, que está no livro, que é uma cidadezinha chamada Travessão Carvalho, uma comunidade italiana dessas que a igreja, os eventos se fazem para a igreja. Eles fazem lá um festival do Menarosto para a igreja, exatamente. É lindo, é incrível, assim, para quem ama essa coisa do churrasco, do fogo, do assado. Vale a pena ir. Então, a cultura sempre fez parte. Então, quando eu entrei com os 2 pés no churrasco, porque eu sempre fiz, sempre gostei, a cultura me acompanhou. Então, outro livro que eu quero fazer desde o início, que se chama As Mulheres Churrasqueiras no Brasil, olhando para essa cultura da mulher nesse reduto masculino, e o que significa, o que a gente faz, como é que a gente faz, existe diferença, não existe diferença, que receitas, o que significa isso, numa cultura familiar, o que significa a ausência do masculino, ou se é ausência, para a mulher ser protagonista do churrasco. Porque quando eu comecei, Rodrigo, não tinha quase mulheres fazendo churrasco. Muito poucas mulheres, visivelmente, Mas depois, então, assim, fiz vários cursos, mas cada momento que eu tinha contato com as pessoas, masculino ou feminino, homens ou mulheres, sempre tinha uma história. A minha avó fazia, a minha mãe fazia, a minha tia fazia lá nos anos 60. Então, as mulheres começaram a sair do armário, as histórias começaram a sair do armário, como eu digo. E sempre tinha alguma coisa a ver com a ausência do masculino. Ou o pai morreu, ou ele não gosta, ou separou,
ou é solteira, sabe? Tem sempre alguma coisa que é pela ausência do masculino e não pelo compartilhamento de um lugar. Oh, não, eu fazia junto com meu pai. Olha, a minha tia fazia, ela e o marido dela faziam o melhor churrasco. Não, era sempre pela ausência. Então, existe uma cultura sobre as churrasqueiras no Brasil. Existe algo aí muito interessante que eu gostaria de olhar. É um livro que não saiu ainda. E o outro olhar que eu gostaria, outro livro que eu tenho aprovado na Lei Rouanet, né, que eu não consegui viabilizar, já é o segundo ano, porque eu não coloquei tanta energia quanto se deve colocar num projeto cultural, porque passar o chapéu é uma das coisas mais difíceis que tem, que é sobre os saberes ancestrais das mulheres, ou dos homens também, mas os saberes ancestrais que ainda existem no Brasil, tá? É um olhar para o Brasil, mas os saberes ancestrais que utilizam o fogo primitivo para manter, para passar de geração em geração algumas culturas alimentares, por exemplo, o doce de leite, a marmelada, a carne de fumeiro, né? Tantas coisas interessantes que as mulheres estão também à frente, ou os homens também, mas que usam ainda esse fogo que depende de uma interação o tempo inteiro, né? De uma outra forma, uma outra percepção que desenvolve, que eu acho que é além dos 5 sentidos. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, esse livro Os Gaúchos e o Churrasco, a gente recebeu uma pergunta do amigo Rodrigo Bueno, do BBQ Bueno, e ele perguntou quais foram as dificuldades que você teve para escrever esse livro. Esse livro surgiu de uma forma muito espontânea, né? Eu recebi um jornalista na minha casa. Ele disse: olha, Clarice, eu estou fazendo. Claro que ele falou isso quando ele marcou a entrevista. Eu estou fazendo um livro sobre churrasco e eu quero fazer uma entrevista contigo, porque tu é uma mulher fazendo churrasco, né? E isso foi em 2015, eu acho. E aí eu recebi ele na minha casa e falei: olha, eu acho bacana a abordagem que tu está tendo, mas o churrasco, esse assunto, ele mudou de formato, ele está num outro momento, a gente já pode falar sobre isso de uma forma, eu acho que a gente tem que olhar para as diferentes culturas no Rio Grande do Sul e mostrar que existe essa diferença, né? E que não existe certo e errado, que existe esse universo tão rico, né? Tão fantástico, dessa cultura que vai se misturando, né? Do gaúcho, do índio, do italiano que chega. Eles comiam, o italiano, quando chegou no Rio Grande do Sul, ele comia até tudo que rastejava e voava. De tanto passar fome que eles passavam na Itália, na época que os maiores quantidade de imigrantes vieram para o Rio Grande do Sul. E assim, tantos outros. Então, eu acho que a dificuldade inicial foi validar o que eu tinha percebido, né? Validar isso com um grupo de pessoas para a gente dar início ao projeto, né? Não foi tão difícil quanto eu imaginava, demorou um pouco, mas eles entenderam que sim, fazia sentido. Então a gente adaptou esse projeto para uma outra, né? Ampliou o foco, o olhar e tudo que estava sendo feito, porque eram entrevistas, né? Com gauchões, e aí eu era uma novidade no Rio Grande do Sul, então entrei junto. E então, assim, de dificuldade mesmo foi no início validar, né, uma mulher, né, falando sobre algo que, nossa, por quê? Como assim uma mulher falando sobre isso? Depois foi exatamente isso. Bom, eu percebo isso, né? Agora eu quero buscar referências. Quem está fazendo o quê? Como está fazendo? Então eu fui construir daí essa rede né, de protagonistas em cada região para poder validar, né, a minha percepção e também encontrar referências que eu não fazia ideia. Muito legal. E Clarice, de um modo geral, tem muito pouca mulher no churrasco? Olha, tem muito mais, né? Muito mais. Mulheres talentosas, mulheres que estão fazendo um trabalho muito bacana. Você entrevistou várias, por sinal. Cada uma tem uma atividade, protagoniza, né, num lugar, no seu ramo de atividade, da forma, né, mas eu acho que cada vez mais, por exemplo, o que mudou muito né, nessa área, desse setor do churrasco, foram os festivais. Os festivais começaram a validar quem entra e quem não entra, né,
e começaram a dar oportunidade mais para as mulheres. Mas você vê elas à frente hoje de alguns restaurantes, de algumas casas de parrilla, né, tendo seu negócio, fazendo delivery, fazendo, né, trabalhos incríveis. Então, eu acho que cada vez tem mais. O meu olhar não é tanto para as mulheres profissionais, tá, que trabalham com isso, mas o meu olhar é sobre como as mulheres usufruem desta gastronomia para protagonizar na sua casa e receber seus convidados e fazer e cozinhar desse jeito. Ou seja, meu olhar é sobre tirar a mulher do forno e do fogão e levar para a churrasqueira. Não de uma forma profissional, né? Mas de uma forma do prazer, né? De receber. Porque o churrasco, seja onde for, né? Ele sempre vai estar envolto de algo que tem a ver com uma informalidade, com um prazer, com uma sensação de união entre as pessoas, né? De reunião para um momento de relaxamento, para conversar sobre assuntos que sejam mais leves, mais divertidos. Ele está revertido sobre um espírito, né? Que traz para a gente, que protagoniza, né? E é isso que eu sempre falo nos meus cursos, orquestrar de um jeito para as pessoas usufruírem disso e a gente tirar o melhor proveito dos encontros ao redor do fogo. Tem um outro projeto que eu não tirei do papel ainda, que eu quero também falar para vocês, que eu adoro, que eu acho que já tinha tudo a ver, agora cada vez mais. Então, as mulheres, enquanto mulheres, assim, que eu digo, não profissionais, com certeza, as mulheres estão fazendo churrasco hoje, e quem não está fazendo quer fazer, quer aprender, né? Quem tem equipamento em casa, e outra coisa, não é mais assim, antes era assim, tá, eu vou fazer, mas meu marido, será que ele vai deixar? Não, hoje em dia se compartilha, não, eu vou fazer esse domingo, tu faz o outro, né? E sempre quando eu ensinava, eu sempre dizia, olha, vocês fiquem calmas, vocês vão ver que muitas vezes os maridos, né, ou né, os homens, enfim, namorado, às vezes não faz do jeito que vocês estão vendo aqui, porque talvez faça de um jeito que precisa de alguns aprimoramentos. Está tocando o sino da igreja aqui onde eu estou, não sei se vocês estão ouvindo. Estamos bem, bem ao fundo, meio-dia, né, na nossa gravação. Exatamente. Então, eu moro numa igreja aqui em bairro Higienópolis, ali na Rua Maranhão. Então, assim, cada vez mais mulheres, com certeza. E protagonizando esses encontros onde a mulher, ela faz coisas deliciosas ao redor do fogo e ela serve do jeito que ela quer, entendeu? Ela prepara tudo, ela escolhe a carne, ela faz toda a função, toma caipirinha, toma o chimarrão e aproveita. É isso aí. Demais. Se eu não me engano, foi na entrevista com o Jimmy que ele estava falando um pouco sobre isso e ele falou que, numa certa dinâmica, as mulheres ficavam com a comida de durante a semana, com o trabalho da comida, de alimentar a família, e os homens acabavam ficando com o churrasco do fim de semana, que era muito mais lazer, né? Foi um pouco dessa ideia de trazer ou de mudar isso que você criou esse projeto A Churrasqueira? Exatamente, né? Exatamente, porque eu sempre gostei de fazer, então sempre eu recebi na minha casa com churrasco. Tanto que em Porto Alegre, a minha casa, meu apartamento, a churrasqueira fica na sala. Ela fica do lado da mesa principal e ela tá na sala da minha casa. Então eu sempre recebi com um churrasco. Sempre que eu ia em algum lugar, eu que fazia o churrasco. E aí foi essa pergunta, né? Eu estava atravessando uma crise profissional de não querer mais fazer o que eu estava fazendo, porque a área cultural e a área de eventos ela é muito sacrificante, porque a gente passa comercialização, passa sempre o chapéu, muda, né, as áreas de marketing das empresas, a política cultural, gente, eu estava assim num momento muito, não quero mais fazer, então o que eu quero fazer? E aí veio, depois de um tempo, obviamente, porque eu comecei a fazer psicanálise, né? Comecei a entender, me entender melhor, e eu vi que o churrasco sempre fez parte da minha cultura, sempre fez parte da minha vida. E aí eu fiz uma pergunta, né? Me lembro até hoje, eu estava na sala da minha casa, depois de enxugar as lágrimas, tipo, o que vai ser da minha vida, sabe? E que eu estava chegando aos 50 anos, e
Eu acho que tem sorte que tem isso, porque a gente se questiona e amadurece e cresce e descobre outros mundos que a gente, se não se questionar, também não descobre. Não que todo mundo seja obrigado a se questionar, porque tem pessoas que não têm questões, mas na época eu tinha, só para esse parênteses. E que eu pensei assim, puxa, eu faço isso, eu adoro fazer isso, mas assim, por que as mulheres não tem outras mulheres, né? Ao meu redor não tinha uma mulher que fizesse, que eu vi, né? Pelo menos que eu conhecesse, eu conhecia muita gente, né? Em Porto Alegre. E aí a resposta foi, eu vou ensinar as mulheres a fazer churrasco. E isso só saiu do papel, eu acho, porque eu estava nesse lugar, nesse vazio, né? Nesse lugar onde eu não tinha por que não tirar da gaveta esse papel. Eu não tinha nada a perder fazendo esse projeto. Então eu comecei tentando validar com algumas pessoas que eu conhecia, as pessoas davam risada. Que? Tu vai ensinar a mulher a fazer churrasco, vai criar um curso para isso? Eu digo, vou. E foi com a cara e com a coragem que eu fiz isso, né? De uma forma muito sem um parâmetro, assim, mulher ensinando mulher a fazer churrasco. Nos meus cursos só podem entrar mulheres. Uma vez ou outra entrou um homem, mas eu já dei cursos para homens particular, né? Então, foi observando esse universo do reduto masculino e que não fazia mais sentido. Que as mulheres tinham que entender, protagonizar e saber os segredos e mistérios para fazer um churrasco perfeito, né? Perfeito mesmo. Aprendendo tudo, aprendendo segredinhos para usar nesse equipamento que é essa churrasqueira tradicional, que ela tem 3 alturas, ela tem um buraco, né? Na época, parrija, como se diz no Rio Grande do Sul, eram poucos lugares que tinham parrija. Então esse olhar ele foi exatamente para isso, para as mulheres poderem no domingo, porque elas trabalham, né? Elas trabalham, continuam trabalhando, elas fazem a salada, né? Elas arrumam a mesa, elas até compram a carne, elas preparam um lugar para o marido, né? O namorado trabalhar, fazer o churrasco, e depois elas tiram da mesa, elas lavam, elas preparam a sobremesa. Então é uma questão de não, elas vão descansar no domingo, ao contrário, às vezes, né? Então se trata disso. Então a gente vai trabalhar, mas a gente vai trabalhar fazendo o churrasco também. Então foi esse intuito. E como foi a recepção e principalmente o feedback dessas mulheres depois das aulas contigo? Nossa, Rodrigo, foi sensacional, foi muito bacana, porque no primeiro curso, por exemplo, eu tive depoimentos depois de alunas que estavam lá, que uma delas, assim, que foi convidada por uma amiga, e ela disse assim para a amiga, olha, se eu for, olha para tu ver como o machismo ele vem da mulher também, ela diz assim, ó, se eu for num curso de churrasco, eu vou ter que rasgar meu diploma de mulher, só o que me falta agora é aprender a fazer churrasco. Eu vou te dizer, um parênteses aqui, muitas mulheres não querem aprender a fazer churrasco porque os homens que querem fazer, né? E aí ela foi no curso, ela era separada, ela tinha e ainda tem uma cobertura, imagina, uma piscina e uma churrasqueira, super bacana. E ela não frequentava a cobertura porque ela tinha se separado, era um luto aquele lugar, o marido é que fazia. E aí ela foi no curso e ela aprendeu a fazer, e ela depois se tornou a churrasqueira oficial, tanto da turma dela de trabalho, quanto, né, para receber a família na casa dela. E eu acho que essa transformação que é bacana, né? E fora outras tantas que aposentadas, né, que sempre quiseram aprender, solteiras, que teve uma que até ligou para os amigos, olha, será que eu aprendendo a fazer churrasco pode ter uma chance maior de eu conseguir um namorado? Assim, depoimentos muito, muito queridos sobre o quanto as mulheres, elas queriam, tinham vontade, ainda tem, me procuram, não é o curso, eu não tenho feito, eu me mudei para São Paulo há 2 anos, eu não identifiquei um lugar ainda, um formato, e nem um público ainda para dar curso, mas ainda no Rio Grande do Sul e em outros lugares me pedem, né? Quando tu vem dar um curso, como vai fazer? Porque eu sempre procuro, né, abrir os cursos, né, a minha visão sobre o churrasco, né, como eu vejo e como eu ensino, é sobre a gastronomia do fogo, né? Eu falo, porque o churrasco ele é uma gastronomia, ele é uma cultura alimentar que usa esse fogo primitivo e não tem limite para as coisas que a gente pode fazer. Tu pode tirar muitas coisas do forno do fogão e levar para a churrasqueira.
Então, eu procuro agregar coisas, elementos, temperos, insumos que possam trazer sabor e a mulher entender que ela pode cozinhar na churrasqueira, usando, né, todo esse conhecimento, esses segredos, esses mistérios, para saber, né, o fogo certo, essa transformação, a reação que está acontecendo ali, a caramelização de todos os ingredientes que a gente coloca ali. Então é isso. Maravilha. E aí eu aproveito para emendar aqui uma pergunta que quem nos mandou foi a Larissa Morales, do Larica na Brasa, que a gente também já gravou um papo muito legal com ela, e ela pediu para te perguntar o seguinte: as oportunidades são diferentes para as mulheres? As oportunidades são diferentes. São bem diferentes. Eu acredito. Eu acho que existe ainda, né, um preconceito. Eu tenho certeza que ainda existe o preconceito e que o homem ele tem mais facilidade e mais abertura para as oportunidades. Mas eu acho que isso está mudando, já foi pior, está melhorando, mas a gente ainda enfrenta preconceito, ainda enfrenta dificuldades para acessar algumas coisas. Acho que sim. Mas eu acho que cada uma de nós, e a Larissa ela tem um trabalho incrível, ela foi a pioneira em mulher, ela criou um canal de churrasco, Nação Churrasqueira, né? E ela foi pioneira com esse canal. Eu acho que ela faz um trabalho incrível. Isso ajuda muito, né, a disseminar a cultura do churrasco e mais uma mulher protagonizando isso, como Paula Labac, como Elô, como Júlia, como Priscila, como tantas outras. Eu acho que está mudando, mas a gente ainda enfrenta algumas dificuldades para acessar. Eu só um parênteses sobre isso, abrindo ainda um pouco, mas eu vejo, por exemplo, a Paula Labac, que é uma irmãzona que eu tenho. A Paula foi responsável, está sendo responsável pelo cardápio hoje da Fazenda Churrascada. Né? Ela é uma profissional, eu acho que muda, né, cada vez mais, né, o conhecimento que a gente tem e o quanto isso faz a diferença quando você vai escolher um homem ou uma mulher, o conhecimento. Então, entre aspas, meritocracia. A Paula, por exemplo, foi a primeira mulher a primeira que fez a live da churrascada, né, que eu acompanho mais, eu não sei de outras. Depois vieram outros homens, mas foi a primeira mulher, foi primeiro uma mulher. Então, acho que isso está mudando, mas ainda assim a gente enfrenta algum preconceito. Legal. Ela perguntou também se existe muito machismo no meio do churrasco, e aí eu aproveito para perguntar se você já sofreu alguma coisa mais pontual, mais específica nesse sentido. Eu já, claro, eu acho que sutilmente, a gente é afastada um pouco do papo né, dos homens, ou está em volta, cada vez menos, né, a gente está. Mas eu já enfrentei lá no início do Rio Grande do Sul, né, de ser, como assim, uma mulher vai fazer churrasco? Ou, né, de alguns lugares tipicamente gaúchos, como o acampamento Farroupilha, e, né, que a gente está lá com os gaudérios mesmo, né, de ser confrontado no sentido, será? O que tu veio fazer aqui? Uma coisa assim. E depois ter uma bela surpresa. Então, eu acho que o que a gente tem que conquistar e conquistando é pela qualidade, pelo trabalho, pela competência, independente de ser homem ou mulher. Desde o início, lá atrás, lá em 2014, quando começou essa história, né, a minha história com a churrasqueira, sempre disse para minhas alunas ou para quem quisesse, né, nas entrevistas, não importa de ser homem ou mulher, né, o importante é a gente fazer o que a gente gosta. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com qualidade, a gente faz com dedicação, a gente faz com amor, a gente faz olhando para o outro, se o outro está gostando também, se ele está, ainda mais com um alimento, né? Então, eu acho que é muito sobre isso. Sim, com certeza. E aí, como se não bastasse tudo isso, você também é apresentadora do canal Rural. Como tem sido essa experiência e o que você gosta de passar para quem assiste o programa? Pois então, a minha relação com o canal Rural ela começou faz tempo também, quando
ainda não existia muito conteúdo de churrasco, eu propus para eles a gente fazer alguns programas, assim. Então eu tenho um projeto lá dentro do canal, já há uns quase 4 anos, chamado Pegando Fogo, que a gente fez um programa piloto num festival de churrasco no Rio Grande do Sul, e depois a gente fez um programa numa vinícola, que era exatamente olhar para essa enogastronomia com o churrasco sendo protagonista. E depois eu trabalhei a gente fez várias atividades durante a Expo Inter, uma feira de agronegócio que tem no Rio Grande do Sul, que é bem forte. E também viajando dentro do projeto que eles têm, chamado Freio de Ouro, que é uma competição de cavalos crioulos. Então, já é uma linguagem que eu participo já há um tempo. E é um canal que ele tem uma ligação muito forte, muito bonita com o campo, né? Eles têm um conteúdo voltado para valorizar o campo, quem produz, e eles não tinham nada olhando para o final da cadeia produtiva, é sempre da porteira para dentro. E eu sempre falei para eles, olha, a gente não depende de ser comigo ou não ser comigo, o canal ele precisa criar algum conteúdo que olhe da porteira para fora, ou seja, pegar o final da cadeia produtiva e ver quem prepara, né, e conversar com quem prepara e quem consome. Porque o ingrediente, ele não adianta. A gente não tendo... Eu falo sempre também, um bom assador, ele não salva uma carne ruim, mas um mau assador, ele estraga uma carne boa. É difícil a gente ter uma carne ruim, eu pelo menos, e salvar uma carne ruim. Mas uma carne boa, se eu não souber tratar ela, eu desrespeito toda a cadeia produtiva que trabalhou muito arduamente para trazer esse produto de alta qualidade. Então, minha responsabilidade enquanto assadora, enquanto entregar isso botar no prato de alguém, é gigantesca, e isso com todos os ingredientes. Então, eu tenho que aprender a tirar o melhor dela. E os programas de gastronomia no Brasil, eles são um pouco assim. Tem um que vai para a Mochila, que é um colega nosso, que eu acho muito legal, no Food Network. E tem também os programas de competição, que também funcionam, mas eles não olham, eles têm toda uma relação com essa ligação do chefe, da comida, né, um pouco elaborada, mais elaborada, etc. Então o programa o programa chama De Bem com a Comida, ele nasceu, para você ter uma ideia, eu fechei meu contrato com o Canal Rural em março, no início da pandemia, onde pararam todos os eventos, e isso foi muito bacana, porque como profissional eu estava, né, muito insegura sobre o que ia acontecer em relação a isso. E aí nasceu esse projeto, que é um projeto que ele olha para o universo da gastronomia, dentro de uma realidade do Brasil hoje, né, de todo mundo, na verdade, que é uma pandemia, onde a gente não pode botar a câmera na rua, não pode ir para um lugar gravar com o chefe, com o assador, com o cozinheiro, não pode ir para o campo também, porque fica mais difícil. Então, a gente optou por abrir esse canal, esse programa De Bem com a Comida, num formato onde a gente compartilha com o público rural, né, com esse canal todo nichado, o que acontece no final da cadeia produtiva? O que acontece quando um assador, uma assadora recebe uma carne de qualidade? O que ele faz com isso? Ou o que ele faz com uma batata, o que ele faz com uma cebola, o que ele faz com alcachofra, o que ele faz com um azeite que ele recebe, e o que ele transforma isso? Então, está sendo muito bacana. Ele está recém-nascendo, esse programa, ele tem um caminho longo pela frente, muito, muito bacana, porque ao conversar com o campo, ele conversa sobre a sazonalidade dos alimentos, ele conversa sobre o aproveitamento total dos alimentos, ele conversa sobre a origem, né, dos ingredientes e também o final da cadeia produtiva. Então, assim, tem um mundo pela frente, e eu assim, convido todos que estão nos assistindo, todos, a participarem, a trocar informações, a mandarem conteúdo, a sugerirem conteúdos. Acho que é um projeto que eu estou liderando, né, como apresentadora e também como curadora. O Canal Rural me deu esse desafio, né, de agregar pessoas, agregar ideias, agregar conteúdos,
agregar energia boa para o alimento, né? O agro, eu acho que ele é muito castigado. Eu vejo, assim, acompanho cada vez mais isso. É tão triste, né? A gente vê, né? A gente tem, né, quantos bilhões de pessoas no mundo que tem que alimentar e, obviamente, que como toda profissão e como toda área, todo setor tem as pessoas boas e as pessoas que não fazem o trabalho correto. Mas as pessoas estão, né? Muita gente trabalhando para fazer um trabalho correto, um trabalho sério, um trabalho que garanta alimentação para as pessoas. Então, eu estou assim, aprendendo muita coisa eu estou aprendendo, estudando bastante, e principalmente trocando e estando aberta para melhorar cada vez mais e poder cumprir, eu acho que essa missão de trazer esse conteúdo. Sempre digo que eu sou passageira, como todos nós somos passageiros, então a minha contribuição nesse momento é dentro desse espaço que me deram para olhar para o final da cadeia produtiva, tendo como público o início da cadeia produtiva. Então isso é muito legal e dá para criar muito conteúdo bacana. Maravilhoso, Clarice. Vamos pro Lenha na Fogueira, onde a gente fala de assuntos mais polêmicos. Churrasco gaúcho é o melhor do Brasil? Olha, eu não diria churrasco gaúcho. Tá? Antes eu tinha, quando eu estava lá, eu tinha um pouco algum barrismo. Principalmente, não só do churrasco, o churrasco talvez. Porque o gaúcho, ele não é todo gaúcho que sabe fazer churrasco, viu? A maioria dos gaúchos, eles foram aprendendo a fazer churrasco com o tempo. Eu vejo coisas absurdas. E minhas alunas, muitas vezes, elas dizem, puxa, meu marido faz de um jeito que eu quero meter a mão ali, mas eu fico cheia de dedos porque está completamente errado, né? A carne sai queimada, ou sai, sabe? Enfim. Então, eu acho que o gaúcho aprendeu bastante, mas o que eu gosto do Rio Grande do Sul sobre o churrasco, eu gosto muito da carne gaúcha. Eu acho que é uma carne que ela tem uma gordura saborosa, né? A gordura, o gaúcho gosta de uma carne gorda. Mesmo não comendo a gordura, existe um sabor que a carne gaúcha tem, né? Que eu gosto bastante. Mas eu acho que é paladar cultural, porque a alimentação ela é cultural, muito cultural, né? De onde a gente veio e de onde a gente tem aquela memória afetiva. Mas eu não diria que o churrasco do Rio Grande do Sul é o melhor do mundo. Eu acho que a gente tem a tradição, com certeza, mas muito gaúcho não sabe fazer churrasco, mas vários gaúchos sabem, como paulistas também sabem, como cariocas também sabem, como matogrossenses, como baianos, entendeu? E muita gente não sabe. Na minha opinião, é isso. Massa. Vamos para uma mais fácil, então, que é a nossa pergunta de R$ 1 milhão. O que o fogo significa para você, Clarice? Nossa, o fogo ele significa mais do que o churrasco, né? O fogo significa para mim uma memória ancestral, né, dentro do meu DNA, do descobrimento do fogo, do quanto a gente evoluiu através desse fogo, como pessoas, como conhecimento, como ser humano, né? Como mulher, né? E eu como mulher olho para o fogo como um lugar onde a gente dominou o fogo, a gente foi afastada do fogo, a gente foi queimadas no fogo, né? A gente foi colocadas numa cozinha para cozinhar para o dia a dia, separadas da cozinha e com muito preconceito quando a cozinha se transformou, né, na cozinha gourmet, ou esse conceito, né? A mulher na cozinha, nossa, enfrentou muito preconceito, né? Nas cozinhas profissionais dos restaurantes, eram os homens que dominavam e os homens confiavam em homens. As mulheres cortavam cebola e olhe lá, muito tempo. Então, o fogo, ele tem uma história com o ser humano de um poder de transformação e de evolução fundamental. E, para mim, o churrasco, ele é uma forma de viver essa história de uma forma autêntica, né, profunda, mas que vai além disso. Ele tem uma questão muito antropológica e muito cultural. Perfeito. Você tem uma receitinha, uma dica, um truque para passar para o pessoal que está nos ouvindo agora?
Eu acho que o truque, eu acho que uma coisa que sempre é importante, né, que não é nenhum truque, mas eu acho que esse fogo, né, o cozinhar com esse fogo primitivo, ele requer uma reflexão, ele requer uma paciência, ele requer um libertar dessa alma, desse DNA ancestral, né? Ele requer um silêncio, ele requer um tempo. Eu acho que minha dica é encontre a poesia, encontre a espiritualidade nessa relação com o fogo. Legal. E tem alguma coisa para indicar para o pessoal ler, visitar ou assistir, além do seu livro, claro? Tem vários livros. Eu gosto muito de um livro chamado Pegando Fogo. Não sei se você já conhece. É um livro que ele trata exatamente dessa transformação física, né? Porque assim, a relação, sabe, o único boom, e a neurociência hoje ela confirma isso, né? Os estudos que o único boom que teve, eu não sei se você sabe disso, Rodrigo, o único boom que teve no cérebro do ser humano até hoje e que transformou mesmo foi o domínio do alimento cozido, quando ele dominou o fogo no alimento cozido. Então o cérebro ele se transformou, né? Foi se transformando com o tempo e, e ele se foi, né? O cérebro eu relaciono com o racional, né? O racional eu relaciono com o órgão do corpo, o cérebro. E então esse livro ele traz muita informação sobre essa transformação toda. Outro livro que eu gosto muito é do Michel Pollan, que é o Cozinhar. Eu gosto muito, deixa eu ver o que mais, o Pegando Fogo, Cozinhar. Tenho lido muito sobre a cultura alimentar no Brasil, a história da alimentação, tudo isso faz parte, né, do conhecimento geral sobre o churrasco, sobre o fogo, sobre cozinhar. E por quê? Porque a gente pode, né, e deve, dentro né, da minha atuação, cada vez mais tirar do forno e do fogão e levar para a churrasqueira, para a parrilla, para esse fogo primitivo. Então tem literaturas muito bacanas. E eu me interesso principalmente sobre a história, a jornada da mulher no fogo, né? Do fogo, né? Enquanto nessa origem, né? Por exemplo, as mulheres elas eram guardiãs do fogo. Então o homem saía para caçar, ele trazia um pedaço, né, de carne quando conseguia, e se o fogo tivesse apagado, né, ela sofria, e tem literatura sobre isso, eu não me lembro se tá nessa, eu acho que está nesse Pegando Fogo, ela sofria um castigo se esse fogo apagasse. Então ela desde sempre teve um papel, porque só que o que aconteceu com isso? Ela foi colher plantas, colher, né, sementes por perto, plantar, armazenar, e ela começou a dominar as ervas e as sementes e tem um conhecimento muito profundo sobre isso. Então, todo esse conhecimento, né, as bruxas, como se diz, elas surgiram a partir disso, desse domínio, desse armazenamento, né, de alimentos. Então, acho que. E tudo ao redor do fogo, a sociedade se formou ao redor do fogo. Nesse livro, né, tem muita coisa sobre isso. A sociedade, o homem, quando chegava de uma caçada, entregava um pedaço de carne para uma mulher, significava já um pedido de casamento, praticamente. Né? E tem assim, estudos que foram feitos, que eu fui buscar, que é muito bacana, e eu tenho um projeto sobre isso que eu não consegui tirar do papel ainda, que se chama Conversas ao Redor do Fogo, que as tribos africanas lá dos primórdios, elas tinham conversas diferentes ao redor do fogo de dia e conversas diferentes ao redor do fogo de noite. De noite eram sobre a espiritualidade, sobre a ancestralidade, sobre as energias da floresta, e de dia era sobre política, sexo, brigas, né? Todas as intrigas. Então existe pesquisa sobre isso, cientistas que foram para as remotas tribos africanas que ainda vivem desse jeito e observaram durante 40 anos, tem uma pesquisadora americana que fez isso e traz informações riquíssimas sobre isso. Então assim, esse fogo que a gente fala do churrasco, dessa história, ele vem com uma carga, no bom sentido, de tanta coisa interessante, tanta coisa bacana, que é isso que me encanta. Então, eu acho que tudo que a gente lê sobre essa história, tudo que tem disponível sobre isso, para mim, ele é fonte de
de conhecimento, dessa sede de conhecimento que eu tenho sobre esse universo como um todo. Obviamente, né? Porque as técnicas, eu acho que é muito mais fácil de aprender, né? Como usar determinado equipamento, como ver o fogo, acender o fogo, como observar o fogo, a brasa, a reação de Maillard, né? O tempo de defumação, tudo são técnicas. Mas para que a gente está fazendo isso? Obviamente que é para comer. Mas a gente come por quê desse jeito? A gente come porque a gente precisa estar com aquela sensação, de novo, que existia lá atrás, de se sentir pertencendo, de se sentir protegidos, de se sentir parte de algo que nos aquece como ser humano. Eu olho muito para isso. Então seria isso, Rodrigo, na minha percepção, é a gente ler, né, tudo que tem de literatura e de informação sobre esse universo da evolução humana enquanto avanço nessa jornada nesse planeta, como dentro, né, como alimento e como ciência, como antropologia, como cultura, para mim faz sentido. Então, é isso. Maravilhoso. Clarice, quem quiser te encontrar nas redes sociais, por onde te procura, procurar o programa também? Então, eu estou no Instagram, no @Clarice, com C, né? Clarice CH, C no final, mais a letra CH. No Facebook também. Meu celular tá no Instagram, mas eu tô apegada ainda, mesmo morando em São Paulo há quase 2 anos, eu tô apegada ao meu celular de Porto Alegre ainda, que é 051 9999 de novo, mais um 96798, ou pelo e-mail, né, clarice@antenacultural.com.br. E o programa se chama De Bem com a Comida. No Instagram tá o Demudo, De Bem com a Comida. No Instagram, no YouTube é De Bem com a Comida, onde você vê todos os episódios que já passaram. A gente está no 2º episódio, passou nesse domingo, agora no próximo está o 3º episódio. E no Facebook também De Bem com a Comida. Então, à disposição e estamos juntos aí nessa jornada. Legal. Nós estamos no Instagram, no @efogopod. O meu Instagram é @rodrigopeters_, e o nosso e-mail é o efogopodcast@gmail.com. Você já sabe, ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, manda o podcast, manda o link para os amigos no WhatsApp e tudo mais. Dá 5 estrelas no Apple Podcast, dá follow no Spotify, mesmo que você não ouça por lá, ajuda bastante a gente. Clarice, que papo lindo, adorei, muitíssimo obrigado mesmo pela conversa. Rodrigo, olha, é uma alegria estar aqui contigo, muito, assim, ó, te desejo todo o sucesso do mundo com esse registro que você está fazendo, que é muito bacana, é um registro atemporal, né? Um registro de um tempo que é muito rico sobre esse assunto, cada vez mais, eu acho, quando a gente tem sempre, né, o joio do trigo, a gente está como tudo, mas eu acho que você está assim, fazendo um trabalho muito bacana, eu te desejo todo sucesso, cumprimentar todos os colegas, todos os amigos que vão escutar esse podcast e te dar os parabéns novamente. Obrigada pelo convite, é uma honra. Poxa, a honra é minha, agradeço demais as palavras e agradeço também todo mundo que nos ouviu até agora, eu tenho certeza que gostaram muito dessa entrevista. Muito obrigado mesmo e até a próxima semana. Tchau!